Olá, pessoal! Estamos aqui começando o curso de Educação Especial e Inclusiva. Na abertura hoje temos a presença do magnífico reitor desejando boas-vindas e em seguida vamos começar com o módulo 1. Estar aqui trazendo para discutir, estudar com vocês uma temática tão necessária, que é a educação especial e inclusiva e os desafios dessa para a educação básica e superior, né, Kelly? Então, nós sonhamos muito com esse curso, pensamos cada detalhe com carinho, esperamos muito que vocês que estão aí do outro lado aproveitem muito, como vocês sempre fazem. Verdade, é uma temática que foi muito solicitada. Depois nós vamos, né, professora, revisar a quantidade de cursos de extensão que nós já coordenamos pela nossa querida instituição, a UESP. E essa é uma temática, primeira vez, né, Francisca, que estamos discutindo em um único curso Educação Especial e Inclusiva. Então, para nós é uma alegria muito grande estar iniciando e ter vocês conosco. Queríamos também aproveitar para vocês curtirem o vídeo, compartilharem e convidarem outras pessoas também a estar assistindo, não só agora, mas também em outro momento, porque é um curso muito importante que vai ficar gravado, né, professora? É importante, né, Kelly, a gente frisar que por meio desse curso de extensão, isso se constitui mais uma ação da Universidade Estadual do Piauí, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, para contribuir com a questão da equidade dentro da educação brasileira. A equidade tem sido um tema muito debatido. O Ministério da Educação, no último ano, tem desenvolvido importantes ações para trabalhar a equidade, principalmente junto às escolas públicas, e a UESP está aqui dando a sua contribuição, e esse curso é mais uma ação que vem se somar a tantas e tantas outras ações que estamos desenvolvendo com foco na equidade. Exatamente, professora. E para iniciarmos o nosso curso, nós temos a honra e a felicidade de contar com a fala do nosso magnífico reitor, o professor doutor Evandro Alberto, que tem se destacado muito nas ações em prol da nossa instituição. Então, eu queria agradecer o convite do professor estar aqui conosco presencialmente para saudar vocês nesse início de curso. Então, professor, muito obrigada pelo seu aceite, por ter vindo desejar aqui as boas-vindas aos nossos cursistas. Olá, pessoal. Boa noite. Um prazer imenso estar aqui acompanhando essas duas professoras, a Kelly e a Francisca Cunha, numa proposta tão interessante como essa que vocês estão trazendo. Então, a sociedade precisa criar mecanismos de acesso, de inclusão, de forma que esse trabalho que vocês estão fazendo, ele vai percorrer o nosso país. As pessoas vão salvar, compartilhar, e nós sabemos o quão é difícil, muitas vezes, trabalhar com essa temática na sala de aula. Por isso, é necessário que a gente busque mecanismos e instrumentos para que a gente possa qualificar cada vez mais as pessoas, para que elas possam trabalhar nesse processo de inclusão e de acesso. E a Universidade Estadual, ela é uma porta, né, de entrada para se trabalhar com esses temas. Então, parabéns a você, Kelly, Anne, parabéns aqui a Francisca, aos professores que já passaram, que estão passando por esse projeto, como a doutora Camila, que daqui a pouco fala com vocês também. Então, é importante que se tenha realmente esse trabalho direcionado, né, para que oriente todos os profissionais, e aqui não é um trabalho que vocês estão fazendo voltado apenas para o professor, para o estudante, mas para todo profissional que precisa atualizar-se em relação a uma temática tão importante. Nunca se discutiu tanto no país acesso, equidade e a inclusão. Então é preciso que a universidade e as universidades elas possam promover esse debate e que possam trazer novidades através de projetos tanto de pesquisa como de extensão, como esse aqui agora, que vocês estão apresentando muito bem. E eu quero aqui externar a minha alegria em saber que tem mais de 800 pessoas
cadastradas nesse curso, que mostra o potencial que tem de contribuir e as pessoas estão participando. Então, isso é muito bom, contribui para uma formação sólida e consolida um processo de levar essas ferramentas, esses instrumentos e a discussão para a sociedade. Então, vocês estão de parabéns, cumpre aqui um grande papel, que é o de socializar, o de instigar, de orientar, de provocar, mas também de apontar meios, caminhos para se trabalhar com um tema tão difícil. E aí, quem está lá na sala de aula, por exemplo, sabe quando você encontra ali um estudante que precisa de um auxílio e muitas vezes você não escutou, não ouviu falar, não teve ali um treinamento para lidar com essa situação. E aí você olha e diz, e agora, o que eu vou fazer? Né? Então você tem que ter muito cuidado para não expor, para preservar a criança, compreender muitas vezes que ela tem uma certa dificuldade e que ela precisa ter uma atenção especial. Então é por isso que é importante que vocês estão trabalhando dessa forma. Então, são módulos que vocês estão levando para esses profissionais, para os estudantes, para os professores, e à medida em que os módulos acontecem, que o curso vai se transcorrendo, vocês vão aperfeiçoando também, porque há um retorno de quem participa, de quem experimenta uma situação lá na sala de aula, traz para vocês fazem uma pesquisa, adequa, e aí leva essa informação. Então, parabéns, é um prazer muito grande estar aqui. É um curso que leva também a marca da Universidade Estadual do Piauí e vocês desempenham com muita honradez esse papel de professora, de professores, mas também de pessoas que querem ver um mundo melhor, que querem ver uma sociedade mais inclusiva e que as pessoas possam ter essa assistência e a orientação, porque todos trabalhando e todas trabalhando ali a dificuldade que a pessoa tem, o ser humano tem, para lidar com a situação, você prepara, você consegue diminuir muitas vezes o impacto, consegue alinhar, consegue dar um direcionamento. E é isso que as pessoas precisam, de alguém que entenda a temática e que possa fazer um encaminhamento. Então vocês estão de parabéns. Então, nós queremos aqui agradecer mais uma vez o nosso magnífico reitor, o professor Evandro Alberto, por ter estado aqui, né? Até porque a gente sabe que o reitor ele é muito preocupado com as questões que envolvem a questão da inclusão, como sendo uma temática realmente tão necessária, tão atual, e que não tem como mais a gente deixar para pensar e desenvolver ações nesse sentido depois, é preciso fazer algo agora. E aí, dito isso, gente, eu só quero dizer, né, quero da importância desse curso, da alegria, porque aqui como cursista nós não temos só profissionais da educação básica e superior, mas nós temos pais, nós temos familiares que vivem esses desafios no dia a dia, de acompanhar alunos que estão na educação básica, que estão no ensino superior, com foco nessa formação que eles precisam receber para estar em sociedade, viver em sociedade e poderem ter qualidade de vida. Então, assim, para nós, esse curso ele não é só um curso de extensão, ele é uma ação extremamente importante que estamos desenvolvendo por meio da UESP. E aí a gente começa com chave de ouro, né? Temos uma palestrante aqui ilustre e a Keliane vai apresentar para vocês. Exatamente, gente. Então, peguem o caderno, a caneta de vocês para anotarem todas as informações maravilhosas que a professora, doutora Camila Cirqueira, que está aqui conosco. Boa noite, professora Camila. Boa noite, professora Kelly. Boa noite, professora Francisca. E é um imenso prazer estar aqui essa noite falando um pouquinho sobre o desenho universal para a aprendizagem. Um pouquinho por quê? Porque o desenho universal é uma abordagem que pode ser inserida no contexto educacional e que tem inúmeros benefícios aí para a inclusão e para a acessibilidade. Então, queríamos agradecer, uma temática extremamente relevante, mas antes da professora Camila iniciar, eu queria apresentá-la. Então, gente, a professora Camila Cirqueira, ela possui graduação e licenciatura em psicologia pela Universidade Estadual do Piauí, é filha da nossa instituição, isso é maravilhoso.
É doutora e mestre em educação, com área de pesquisa em educação especial e inclusiva pela Universidade Federal do Piauí. Ela é professora adjunta do curso de psicologia da Universidade Estadual do Piauí, líder do grupo de estudos, psicologia e processos educativos da UESP, preceptora do programa de residência multiprofissional em saúde da família e comunidade, da UESP também, e membro do núcleo de estudos em educação especial e inclusiva da UFP. Ela faz parte da coordenação da representação da Associação Brasileira de Psicologia Escolar Educacional e possui experiência também em psicologia social, comunitária, com ênfase em atenção básica e políticas públicas de assistência social. Um currículo de encher o fôlego, né, professora Camila? Muitíssimo obrigada mais uma vez. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o Desenho Universal para a Aprendizagem. E o Desenho Universal para a Aprendizagem, que vez ou outra eu vou chamar de DUA, né, que é a sigla mais conhecida, ele foi meu objeto de estudos na minha tese, né, no doutorado. Então, eu concluí o doutorado em 2023, ano passado, e o meu objeto de estudo foi o DUA. Então, é sempre bom, né, quando eu sou convidada para falar sobre o DUA, porque o DUA ele é pouco conhecido no Brasil, ele começou a chegar recentemente, ele é mais estudado em Portugal, nos Estados Unidos, inclusive os pais do DUA, né, que são considerados os pais, os criadores do DUA, eles são dos Estados Unidos e desenvolveram essa abordagem na década de 1990. E agora, né, na última década desse século, né, que nós estamos, de 2010, 2020 para cá, é que o DUA começou a ser estudado no contexto brasileiro, mas na região sul e sudeste, e a gente, né, tem então essa oportunidade de trazer o DUA, né, para ser um campo de pesquisa, um campo de atuação na região nordeste, no Piauí, né, e também divulgar para o Brasil inteiro, né, contribuir com essa produção de conhecimento também no Brasil inteiro. Então, eu preparei uma aula bastante especial sobre Desenho Universal para a Aprendizagem, e, né, eu gostaria, então, que a gente pudesse começar, tá? Bom, então, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre o Desenho Universal para a Aprendizagem, é interessante a gente, então, definir esse conceito de inclusão escolar, né? Inclusão escolar é o acesso, permanência e sucesso de alunos público-alvo da educação especial no contexto da escola regular. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente imagina apenas o acesso, mas a inclusão, ela vai além disso. Ela requer também a permanência desse aluno, ela requer também que esse aluno, ele desenvolva um sentimento de pertença. Então, quanto mais pertencente, quanto mais benquista eu me sinto naquele espaço, mais eu me envolvo com as atividades escolares e mais há a garantia, então, de sucesso escolar. Então, o conceito de inclusão que a gente utiliza aqui nessa aula para ter esse ponto de partida é esse, né, de que inclusão é o acesso, permanência e sucesso de alunos público-alvo da educação especial no contexto da escola regular. Então, a inclusão requer mais que intenções e documentos que garantam o direito à educação para todos, né? O que isso quer dizer? Que a gente precisa ir além do que está na lei, que está na legislação, que estão nos documentos. A gente precisa, de fato, sensibilizar as pessoas ao nosso redor para o movimento inclusivo, ter ações, atitudes, romper com as barreiras, né, de comunicação, barreiras atitudinais, para que a gente possa garantir, então, a acessibilidade desses estudantes dentro da escola regular. Então, a inclusão escolar de alunos público-alvo da educação especial requer uma reestruturação do ensino e das formas de ensinar para que se efetive atendimento e educação de qualidade para todos. Então, isso é básico, né? É interessante que a gente ofereça para esse estudante um atendimento de qualidade, uma educação de qualidade, uma reestruturação desse espaço para que esse aluno público-alvo da educação especial, ele possa, sim, se sentir pertencente, se sentir incluído. E uma das grandes características que o Desenho Universal para a Aprendizagem traz é a diversidade. E essa diversidade, ela está inerentemente presente
nas nossas salas de aula. Então, a gente não encontra sala de aula homogênea, onde todos os alunos respondem de maneira igual, a gente não encontra estudantes com o mesmo perfil, né? A gente encontra uma diversidade. Então, as salas de aula, atualmente, são altamente diversificadas em termos de características, personalidade, estilo cognitivo, capacidade e interesse dos estudantes. Então, cada um pode ter um interesse em uma área diferente, potencialidades em áreas diferentes, dificuldades em áreas diferentes, e isso é o que faz o contexto educativo mais interessante, né? Essa heterogeneidade é que vai tornar o processo mais rico. Alguns têm deficiências, muitas vezes invisíveis, que afetam suas habilidades para ver, ouvir, prestar atenção ou participar de atividades da mesma forma como seus pares. Então, a gente também observa que nós possuímos também alguns déficits, né? E esses déficits não estão relacionados apenas a questões voltadas para o aspecto relacionado a um transtorno, a uma deficiência em si, mas cada um pode ter uma dificuldade em uma determinada área. Dificuldade de compreensão, por exemplo, de conteúdos da área da matemática, dificuldade em leitura e escrita, né? E essa diversidade é que precisa ter uma atenção especial do professor, especialmente daquele que vai atuar utilizando aí o desenho universal para a aprendizagem. Então, elaborar um currículo para atender às necessidades, capacidades e interesses de todos os alunos, ao invés de ajustá-lo conforme necessário, é um bom ponto de partida. E vejam como é difícil, né? A gente pensar em um currículo que atenda a todas essas pessoas. E a gente entende que o currículo, ele é uma base para o direcionamento pedagógico, o direcionamento dos professores, da escola. A gente entende a importância desse currículo como um ponto de partida, mas a gente também precisa pensar nessas flexibilizações, nessas adaptações, para que os outros estudantes também tenham, né, esse acesso, essa vez no processo de aprendizagem. Então, imaginem que a escola ela foi criada para um aluno mediano, né? Um aluno que se espera que responda de maneira semelhante àquelas solicitações do professor e da escola. Por exemplo, né, o livro didático. O livro didático ele é um livro impresso, material impresso, onde os alunos vão ter esse material como algo que vai ser o disparador aí da sua aprendizagem, né? Mas esse livro impresso, ele pode ser substituído por outras ferramentas, como o próprio uso da tecnologia. Então, o DUA, ele também parte disso, né, que eu posso utilizar outras ferramentas que promovam o acesso para o meu estudante. E aqui eu trouxe uma imagem que ela é muito significativa e ela é a cara do desenho universal para a aprendizagem, né? A gente está vendo aqui a porta de uma escola e nevou na porta dessa escola. E a gente vê que tem uma rampa de acesso e tem as escadas. E o porteiro, ele está simplesmente tirando a neve da escada, né? E o cadeirante questiona, por que não tirar, então, a neve da rampa, né? Todo mundo, então, pode ter acesso à escola pela rampa. Então, se a gente for imaginar no contexto do ensino, a gente entende que por que não promover atividades mais diversificadas, que atendam um público maior, do que realizar duas atividades diferentes que vai contemplar um público X e um público Y de maneiras separadas, né? Então, o DUA traz essa perspectiva. Eu vou utilizar um conjunto de princípios para, a partir daí, utilizar, então, estratégias, atividades, ações que possam, então, beneficiar todos os estudantes e não somente aqueles que são público-alvo da educação especial. Então, o que seria o DUA, né? O DUA, ele vai partir, então, da acessibilidade, vai partir da variabilidade, gerando oportunidades, e a gente pode considerar o DUA uma abordagem bastante democrática, né? Então, acessibilidade em que sentido? No sentido de que eu vou deixar esse ensino mais acessível para todos os alunos. Imaginem aí que o DUA, ele é originário do DU. O que é o DU? O Desenho Universal utilizado na arquitetura, né? A arquitetura utiliza esse conceito para adaptar seus espaços físicos, né? Os edifícios, então os edifícios têm uma rampa de acesso, os banheiros são adaptados arquitetonicamente, né? E os pais do DUA, né? Meire e Rose, que são um casal, eles pensaram na seguinte hipótese, né? Por que não utilizar esse conceito do desenho universal para a educação? Por que não deixar esse ensino acessível
para todos os estudantes, assim como na arquitetura se utiliza esse conceito. Então, por isso que nós temos aí o desenho universal para a aprendizagem. Então, o ponto de partida do DUA é a acessibilidade. E eu vou partir, então, da variabilidade, porque minha sala de aula ela é muito diversa. Eu não vou ter um aluno igual ao outro, né? Então, eu vou ter essa variabilidade, que essa variabilidade implica aí nesse enriquecimento do processo de aprendizagem. Para isso, eu vou oportunizar para esse meu estudante diversas ferramentas para que ele aprenda, para que eu, enquanto professor, ensine, para que ele demonstre o que ele aprendeu, né? E por isso que a gente pode considerar o DUA, então, democrático, porque vai servir para todos os públicos. Muitas vezes a gente acaba associando o DUA ao público-alvo da educação especial, mas o DUA, ele acaba servindo para todos, né? Então, o que seria o DUA, né? Trazendo um conceito geral. É um conjunto de princípios baseados na pesquisa e constitui um modelo prático que objetiva maximizar as oportunidades de aprendizagem para todos os estudantes, seja ele público-alvo da educação especial ou não, tá? Então, para isso, a gente tem os princípios. A gente viu que o DUA se baseia em um conjunto de princípios, certo? Mas que princípios são esses? Nós temos 3, né? Princípio do engajamento, da representação e da ação-expressão. O princípio do engajamento discorre, né, acerca de oferecer opções para incentivar o interesse, para o suporte ao esforço e à persistência, além de opções para a autorregulação. O nome já diz engajamento, eu preciso estar interessado em aprender, interessado naquele conteúdo, interessado na minha escola. Então, esse princípio, né, ele vai exatamente oferecer opções para que esse estudante se sinta interessado em estar ali naquela aula, em estar motivado para desenvolver uma atividade, a se engajar, a se autorregular também, né? Eu estou com preguiça hoje de fazer uma atividade, mas eu tenho que fazer porque o professor pediu essa tarefa para amanhã e ela vale pontos. Isso é um exercício de autorregulação. Então, o engajamento, ele vai trazer exatamente isso. A gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre esses princípios. A representação, né, deve proporcionar opções para a percepção, oferecer alternativas para o uso da linguagem, para a compreensão, ativando ou providenciando conhecimentos de base. Então, o que seria a representação? É a forma como o professor utiliza para apresentar aquele conteúdo. Então, eu sou professora de geografia, eu quero apresentar os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. E eu posso utilizar diversas metodologias para apresentar esse conteúdo. Então, a forma como eu vou apresentar diz respeito à representação, que é oferecer opções para a percepção. Porque se a gente entender que todo ser humano, ele sente, né, por meio dos órgãos dos sentidos, visão, audição. Então, primeiro eu tenho a sensação, para depois eu interpretar essa informação, ou seja, eu perceber, né, eu entendo a partir daí que eu preciso oferecer opções para que esse meu aluno interprete a informação, né, e perceba da maneira mais adequada aquele conteúdo que eu estou querendo ensinar. E o terceiro princípio é a ação-expressão, que seria a demonstração de desempenho por parte do aluno. Refere-se a proporcionar opções para a atividade física, oferecer opções para a expressão e a comunicação e para as funções executivas. O que quer dizer isso, né? Será que eu ofereço muitas opções para esse meu estudante apresentar o que ele aprendeu? Ou será que eu trago apenas uma forma de expressão? Será que a única forma de expressão que eu tenho na minha escola é a prova individual, aquela prova escrita, na avaliação? Ou será que eu ofereço outras formas dele demonstrar para mim o que ele aprendeu, né? Então, hoje, por exemplo, eu quero que vocês falem o que vocês sabem sobre pontos cardeais. Vocês podem usar uma música, vocês podem fazer um podcast, vocês podem gravar um vídeo, um documentário. Então, o princípio da ação-expressão, ele fala exatamente disso, né? De como esse aluno ele vai se organizar, ele vai planejar, ele vai executar aquilo que ele aprendeu para demonstrar para o professor aquela aprendizagem. E aí vocês, né, quem já estudou neurociências, entende que cada um desses princípios aí que eu estou falando tem a ver com alguma parte do nosso cérebro, né? E o desenho universal para a aprendizagem, ele vai se basear exatamente nas neurociências. É uma das áreas na qual o desenho universal para a aprendizagem se baseia para fundamentar os seus estudos. Então, eu trouxe aqui, essa imagem é bastante conhecida, né, por quem estudou o desenho universal para a aprendizagem. E eu trouxe aqui, então, o cérebro
destacado aí com algumas partes, né? Então, a primeira parte que eu gostaria de sinalizar são as redes afetivas, que é o porquê da aprendizagem. Então, se vocês observarem aí essa parte destacada em verde, ela diz respeito ao sistema límbico, que tem a ver com nossas emoções, com aquilo que interessa a gente, com aquilo que nos motiva. E se a gente for fazer um link com os princípios, a gente tem o princípio do engajamento, certo? Então, à medida que eu trabalho considerando o princípio do engajamento desse meu estudante, eu estou atuando também nessa rede afetiva, né, que diz respeito ao sistema límbico. Então, como engajar os alunos e motivá-los, como desafiá-los e mantê-los interessados, estas são as dimensões afetivas. Então, estimular por meio dos interesses e motivação para a aprendizagem esse meu estudante. Então, um exemplo, né? Eu percebi que meus alunos, eles gostam muito de aula-passeio. Então, se a escola oportunizar essas aulas, né? Se eu conseguir fazer uma aula-passeio, isso vai ajudar meus estudantes a se engajar naquela atividade, né? Então, eu gostaria que vocês estudassem esse conteúdo na matemática, mas eu queria que vocês trouxessem uma situação, problema baseado em jogo de futebol, porque eu identifiquei que na minha turma, os meninos, né, a maioria dos meus estudantes, eles gostam então de jogo de futebol, então eu posso articular aquilo com o conteúdo de interesse deles e favorecer então esse engajamento. Nossa próxima rede aqui, baseada nas neurociências, né, a redes de reconhecimento, que seria o que da aprendizagem, né? O que esse professor apresenta para esse aluno aprender? E aqui a gente observa a parte mais posterior do cérebro, né, que diz respeito exatamente a essa percepção, a essa interpretação, a essa sistematização das informações, a essa recepção, né? Então, seria relacionada ao princípio da representação, né, que seria aquele princípio onde o professor ele vai apresentar o conteúdo para os estudantes. Então, como reunir fatos, categorizar o que vemos, ouvimos e lemos, identificar letras, palavras ou o estilo do autor, são tarefas de reconhecimento, identificar os números, identificar uma imagem, identificar, por exemplo, uma cor, uma forma, ler algo, isso diz respeito a esse princípio da representação, que tem relação com as redes de reconhecimento. Então, seria apresentar informações e conteúdos de diferentes maneiras. Então, eu percebi que na minha turma tem gente que aprende melhor ouvindo, então eu posso sim estimular mais aqueles alunos por meio da audição. Eu percebi que meus estudantes, eles gostam de uma aula mais interativa, com mais vídeos, então eu posso utilizar desse recurso aí como algo relacionado ao princípio da representação. E a nossa terceira rede, a rede estratégica, que seria o como da aprendizagem, que tem relação com o princípio da ação e expressão. Então, vejam aí no cérebro que é a parte mais frontal, né, que tem relação com as funções executivas de planejamento, de organização, de sistematização. Então, eu preciso fazer um desenho, né? Mas como é que eu vou fazer esse desenho? Então, o estudante ele vai planejar como ele vai fazer esse desenho, por isso que é o como da aprendizagem. Então, eu vou pegar um papel, vou pegar um lápis, vou pintar de verde, né, a copa da árvore, vou pintar o caule de marrom, então, seria esse planejamento. Então, o planejamento é a execução de tarefas, como organizar e expressar ideias, escrever um ensaio ou resolver um problema de matemática, são tarefas estratégicas. Então, diferenciar as maneiras de expressão, o que os alunos sabem. Então, o que é que eu ofereço para esse aluno como opção para ele me mostrar o que ele aprendeu, né? Então, são questionamentos também que o desenho universal faz, né? Exatamente porque se baseia nessa questão da variabilidade. Bom, então, antes de tudo, né, a gente viu aí os princípios, viu as redes cerebrais, tá? E aí eu vou fazer o quê, então, na minha sala de aula? Eu vou simplesmente levar atividades que eu acho que são interessantes? Não. O ideal seria que você possa identificar as características da sua turma, né? Os gostos, as dificuldades, como eles conseguem aprender melhor, como eles preferem receber o conteúdo, se eles preferem trabalhar sozinhos, em grupo, ou outras questões. Então, você pode fazer, antes disso,
mapeamento com a turma. O que vocês mais gostam de fazer? Vocês podem, inclusive, elaborar instrumentos, né, para compreender melhor esse perfil, essa turma que você vai acessar naquele momento. Então, identificar as potencialidades desses estudantes, identificar os desafios, isso tudo com base nos princípios. Então, princípio do engajamento. Eu posso perguntar o seguinte: o que vocês mais gostam de fazer? Quando vocês não estão na escola, o que vocês gostam de fazer? Quando vocês estão na escola, qual é a matéria preferida de vocês? Identificar esses pontos para, a partir daí, eu entender o que pode engajá-los, certo? Então, eu gosto de filme, né? Então, por que não utilizar trechos de filme aí para engajar esses meus estudantes? Então, dando continuidade, a gente vai falar sobre o engajamento, né? O engajamento, vocês viram que é o porquê da aprendizagem, né? Por que eu estou ali aprendendo, por que eu preciso passar naquela matéria, mesmo que eu não goste dela, mas eu preciso me engajar, preciso me interessar para eu poder ter êxito, né? No final daquele momento, no final daquele ano. Então, eu posso, então, elencar questões, essas questões, inclusive, foram elencadas aí pela Rose, pelo David, né, David Rose e Anne Meia, que são os pais do DUA. Eles trouxeram, então, essas perspectivas, esses questionamentos em relação a cada princípio, para que a gente pudesse se questionar e questionar também nossa turma acerca das suas características, né? Então, primeira pergunta que eu posso fazer, né? A lição fornece opções que podem ajudar todos os alunos a regular sua própria aprendizagem. Então, eu posso fazer uma análise daquilo que eu estou pensando em utilizar na minha sala. Então, eu quero utilizar o livro da Chapeuzinho Vermelho. Será que essa opção vai ajudar todos os alunos a regularem sua aprendizagem, a estarem ali comigo naquela aprendizagem, né? Naquele momento? A lição fornece opções que ajudam todos os alunos a obter esforço e motivação. Será que eu vou conseguir que meus alunos prestem atenção, estejam motivados, utilizando a história da Chapeuzinho Vermelho? E a última questão que eles colocam é: a lição fornece opções que envolvem e interessam a todos os estudantes. Então, eu posso partir desses 3 questionamentos para, então, identificar se aquela atividade que eu vou levar, né, vai suprir aí pelo menos 2 dessas 3 questões. É uma forma de vocês identificarem se aquela atividade ela vai engajar esses estudantes. E aqui eu trago, então, o princípio da representação na mesma modalidade, né? As 3 perguntas, o que da aprendizagem. Então, as informações que eu vou utilizar com o livro da Chapeuzinho Vermelho fornecem opções que ajudam todos os alunos a alcançar níveis mais altos de compreensão? Será que é um material que todos os alunos vão entender o que aquele material traz? As informações fornecem opções que ajudam todos os alunos a entender símbolos e expressões? E as informações fornecem opções que ajudam todos os alunos a perceber o que precisa ser aprendido? Então, eu vou partir dessas questões para visualizar se aquele material é um bom material para que eu possa, então, introduzir aquele conteúdo. E nós temos, então, outro princípio, que é o princípio da ação-expressão, também que eu trouxe 3 questões propostas pelos autores principais do DUA. Diz a mesma coisa, né? A atividade oferece opções que ajudam todos os alunos a agir estrategicamente. Será que aquela atividade, aquela proposta de atividade que eu vou utilizar, faz com que os alunos ajam estrategicamente, planejem, pensem acerca da sua resolução? A atividade oferece opções que ajudam todos os aprendizes a se expressarem fluentemente, mesmo aqueles que tenham dificuldade em algum aspecto da comunicação, mas eu posso trazer outras vias de comunicação para aquele estudante, né? E será que essas outras vias ajudam todos a se expressarem fluentemente? Porque imaginem aí que eu só tenho uma estratégia, né? Que seria a comunicação oral, né? Uma apresentação de um trabalho, mas nem todo mundo consegue. Obviamente que o professor vai continuar estimulando essa comunicação oral, mas nem todo mundo consegue se expressar fluentemente por meio da comunicação oral. Então, muitos podem ter um desempenho mais baixo. Então, eu posso oferecer outras opções para esse estudante, como a escrita, a gravação de um vídeo, ou a comunicação por meio da Libras. Então, eu posso utilizar outros recursos aí para que ele possa se expressar fluentemente. E a atividade
oferece opções que ajudam todos os alunos a responder fisicamente, porque o princípio da ação-expressão, ele fala também de estimular esse estudante de maneira que ele possa se expressar fisicamente. Então, é muito aliado aí a esse aspecto motor, esse aspecto sinestésico, tá? Então, quais são as estratégias, né? A gente falou aqui já do conceito do DUA, questões relacionadas à inclusão, que são importantes, como identificar, então, esses princípios na minha sala de aula, como investigar isso, e aqui eu trouxe algumas propostas de estratégia. Talvez alguns de vocês até já façam isso na sala de aula, na escola, né? E podem, então, associar aos princípios do DUA. E assim, quando a gente fala em estratégias separadas por princípio, a gente fala isso para entendimento didático, mas uma única atividade, ela pode engajar, ela pode me auxiliar aí na apresentação do conteúdo, e ela pode também me auxiliar como uma opção para esse aluno expressar o que ele aprendeu, ou seja, me basear no princípio da ação-expressão. Então, a gente só divide para fins de entendimento, para fins didáticos, mas uma estratégia, ela pode abordar aí os 3 princípios, tá bom? Então, eu trouxe aqui o engajamento, né? Que opções, então, de atividade, que exemplos de atividade são essas que eu posso utilizar e que eu posso também engajar meus estudantes? A construção coletiva de materiais que serão utilizados nas atividades. Então, eu quero falar mais uma vez sobre pontos cardeais e eu preciso fazer uma maquete, né? Com os pontos cardeais, eu posso envolver meus estudantes na construção dessa maquete, para ao final a gente apresentar em toda a escola. Uma feira de conhecimento também é algo que acaba engajando esses estudantes, uma gincana. Então, essa construção coletiva de materiais, vou utilizar brinquedos na minha sala, eu posso pedir para cada um trazer um material de sucata, um material reciclável, para eu poder confeccionar esses materiais para serem utilizados em sala de aula. Isso pode ser um potencializador aí desse engajamento. Manuseio de objetos, atividades de musicalidade, encenação, outros também são atividades importantes, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma caixa surpresa, né? Que agora eu vou abrir na sala e vamos ver o que tem nessa caixa surpresa. Isso engaja os estudantes, chama a atenção, desperta o interesse deles, né? Atividades de musicalidade também, a gente sabe que a música envolve esses alunos desde os pequenininhos, educação infantil, até os adultos já da universidade, do contexto universitário. Então, a gente entende que a música envolve muitos estudantes, né? A encenação, que é a dramatização, o roleplay também, que a gente denomina, né? Utilização de animações nas aulas, expositivas e outros elementos nos quais os alunos se identifiquem. Então, o DUA, ele não condena a aula expositiva, não, porque até para apresentar um conteúdo novo, muitas vezes eu vou precisar desse recurso da aula expositiva. Agora, precisa ser uma aula expositiva que envolva os alunos, que seja uma aula expositiva participativa, que esse estudante tenha vez, tenha voz para falar, né? Eu posso utilizar das imagens do cotidiano para esses estudantes. Por que não utilizar, então, algo que eu vi na internet que eu achei que vai conectar esses estudantes ao meu conteúdo de sala de aula, né? Algo que deixa a aula, inclusive, mais animada, mais divertida, né? Então, eu posso utilizar esse recurso também para não ficar uma aula muito séria, onde o professor fica naquela posição de detentor do saber, né? Que não dá essa oportunidade para o estudante interagir. Então, o DUA, ele condena totalmente isso, né? É interessante que essas aulas expositivas sejam espaços de diálogo para esse aprendizado. Então, tarefas que possibilitem arriscar erros e aprender com eles. Utilização de metodologias ativas também é um dos carros-chefes do DUA, né? Então, eu oferecer atividades que os alunos possam estudar, que se sintam à vontade também para aprender. A gente aprende também errando, né? Então, isso também o DUA valoriza. Suporte adicionais aos alunos, né? Ou seja, eu estar ali sempre no apoio, perguntando se estão entendendo, me colocando à disposição para isso, né? Utilização de objetos surpresa, que eu já disse, e o resgate de conhecimentos. Partir do conhecimento que esse aluno já tem, né? Conhecimento prévio, para eu poder engajá-los, né? Inclusive utilizando conhecimento de outras disciplinas, trazendo para a minha, isso também é um aspecto interessante dentro do DUA. E aí,
ficou lá, o feedback, né? Pode voltar, por gentileza. E aí tem o feedback que eu deixei por último, né? Por que que eu deixei por último o feedback? Porque muitas vezes a gente não tem esse movimento, né, de dar esse feedback para o estudante. Eu corrijo uma atividade, só coloco a nota e pronto, e não digo o porquê daquela nota. Ou então apresentou um trabalho, eu disse ok, dei a nota, botei a nota lá no meu diário, não disse o porquê, não dei uma devolutiva. E essas devolutivas, esses feedbacks são importantes até para ele se autorregular na aprendizagem. Então, a professora sugeriu que eu fizesse isso, então no próximo trabalho eu já vou ter mais atenção para esse aspecto e já vou melhorar aí meu processo, né, de aprendizagem. Então o feedback ele é importante. E o DUA ele utiliza muito o feedback como uma das formas de engajamento, né, inclusive cria vínculo, né, professor-aluno, inclusive a forma como você coloca esse feedback precisa ser de maneira assertiva, no sentido de que eu não vou trazer um feedback agressivo para aquele estudante, né? Eu vou trazer um feedback onde ele entenda, né? Onde ele compreenda a necessidade dessa mudança, ou feedback positivo, né? Então, tirou 10, ótimo, né? E dizer o porquê do 10, parabéns, você foi muito bem. Então, isso engaja o aluno, isso promove o vínculo professor-aluno, promove o vínculo entre os estudantes na turma, e isso vai gerando aquele sentimento de pertença que eu falei lá no comecinho, né, que é importante para o processo de inclusão escolar. Bom, então a gente tem aqui o princípio da representação, e aqui também eu trouxe algumas sugestões de atividades, e aí, como eu disse, algumas das atividades vão se repetir nos outros princípios, exatamente porque uma delas pode evocar aí os 3 princípios, né? Então, um exemplo seria a utilização de músicas, né? Que a gente já falou lá no princípio do engajamento, para apresentar um conteúdo, né? Então, eu quero falar sobre história do Brasil, posso utilizar um recurso como uma música produzida na década de 60, 70, que fale sobre a ditadura militar. Então, eu posso utilizar esse recurso da musicalidade, da música, para apresentar um conteúdo, né? Poemas também, como os professores de português já fazem isso, né, de literatura, e eu posso associar também às minhas disciplinas, independente da área, né. O glossário, né, com o significado das palavras, símbolos mais concretos, que possam ser manipulados, né. E a gente tem vários exemplos aí de símbolos concretos que podem ser manipulados pelos estudantes nas aulas, né. Inclusive aulas de ciências, o professor ele quer falar sobre as folhas, eu posso levar exemplares de folhas para a minha sala de aula, para que aquele aluno possa manusear, observar e ver, né? E como essa aula fica mais dinâmica e como eu posso, então, apresentar esse conteúdo de uma maneira mais lúdica. Atividades de musicalidade, encenação, manuseio de objetos, assim como estava lá no princípio do engajamento, porque podem ser utilizados novamente, criar bancos de palavras em cartazes e deixá-los disponíveis para visualização, inclusive convidar esses estudantes para criar esses bancos de palavras, para que eu possa utilizar aí, né, na alfabetização, ou então os conceitos de alguma disciplina que é importante no desenvolver no decorrer daquele ano. Apresentação de números, utilizando-se de objetos lúdicos como brinquedos, ou então outras ferramentas, né? Realização de operações matemáticas por meio de jogos com dados e também com outros elementos, aplicar problemas e suas resoluções, considerando as situações da vida diária. Então, posso trazer sim um problema, utilizar na física, por exemplo, na química, na matemática. Então, trazer esse conteúdo mais contextualizado para que esses estudantes eles possam compreender aquele conteúdo que o professor ele quer ensinar. E utilizar recursos audiovisuais e sinestésicos também é uma opção. Então, a gente tem agora o princípio da ação e expressão, né, que mais uma vez recapitulando, o princípio da ação e expressão é aquele onde o estudante ele pode expressar o que ele aprendeu a partir de diversas opções, certo? Então, estratégias que possibilitem as mais variadas formas nas quais os alunos possam demonstrar seus aprendizados. Então, como eu já citei, a turma pode se dividir em grupos e cada um vai sugerir um recurso para apresentar o seu conteúdo. Esse grupo A escolheu um podcast, o grupo B escolheu material escrito, o grupo C escolheu fazer um vídeo, né? E assim sucessivamente. Então, dar essas opções e não
discriminar essas opções, discriminar no sentido de ver com preconceito, né, já que a gente vem de uma educação bastante tradicional, onde somente a escrita e a comunicação oral são relevantes, né, onde apenas a inteligência matemática ou a inteligência verbal ela é importante. Não, a gente precisa partir do princípio também de que outras formas de expressão são interessantes, né? E também promove a aprendizagem. Mas eu vou deixar de estimular a escrita do meu estudante porque ele não se identifica com isso de maneira nenhuma, né? Eu posso escolher momentos para sugerir essas formas de expressão, mas eu, enquanto professor, preciso continuar estimulando aí essas outras habilidades. Atividades que estimulem a expressão oral, física, escrita, gestual, utilização, por exemplo, de amarelinha, para aprender matemática ou com outros conteúdos das disciplinas, o desenho, pintura, escultura, gravação de vídeos, gravação de músicas, montagem de cartazes, maquetes, mapas conceituais, exercícios de socialização entre pares, mapas gráficos, encenações em pequenos grupos, rodas de conversa, dentre outros. Então, percebam que são atividades que muitos professores já fazem no dia a dia, né? Eu já utilizo muito com meus alunos a musicalidade, eu já utilizo muito a encenação, eu já utilizo muito a caixa surpresa, né? E que bom que a gente tem uma nova leva de professores que está trazendo atividades mais diversificadas para o seu contexto de sala de aula, né? E a gente precisa, então, trazer uma base de abordagem para isso, né? E o DUA, ele traz essas possibilidades como princípios, né, bem estruturados, para que eu possa aí, então, planejar, executar e avaliar aquilo que eu estou fazendo como algo baseado no desenho universal para aprendizagem. Mas para isso eu preciso conhecer a minha turma, né? Como eu disse, identificar esses gostos, esses interesses, para eu poder engajá-los. Porque não adianta eu propor, por exemplo, uma atividade de musicalidade se meus alunos não gostam daquela dinâmica, né? Não adianta eu dizer, eu vou trazer um trecho de um filme se meus alunos não gostam de assistir filme ou preferem outro tipo de atividade. Então, para isso que é interessante eu conhecer minha turma para planejar considerando os princípios. E aí eu vou planejar partindo dos princípios, mas entendendo que algumas atividades elas vão ser comuns a esses princípios, certo? Bom, então, né, para a gente finalizar a nossa conversa, né, a gente considera que o desenho universal para a aprendizagem é uma dentre tantas possibilidades de diversificação do ensino. Então, o DUA, ele é importante, mas nós temos muitas outras possibilidades dentro do contexto educacional. O DUA é um que vem para somar com essas diversas estratégias, né, essas diversas abordagens, que traz a variabilidade e a diversidade, a diversificação como algo que é interessante, né, para esse contexto. E o DUA, ele, né, como eu disse já a vocês, o DUA ele é baseado em um conceito da arquitetura e ele diz respeito exatamente a eu universalizar no sentido de estender isso a todos os estudantes, né? Mas não é uma atividade que vai servir para todos, porque aí a gente já vai partir para algo tamanho único, e não é essa a ideia é exatamente o contrário, é o diversificar essas possibilidades para que vários estudantes sejam contemplados. Então, quando a gente fala em DUA, a gente fala em inclusão também, e a gente fala em acessibilidade, exatamente porque eu preciso garantir a acessibilidade para o meu estudante, para que no final ele se sinta incluído, né? Ele tenha desenvolva o sentimento de pertença à escola, ele obtenha um sucesso escolar. Então, o DUA, ele tem essa característica. E o que o diferencia é que se propõe a universalizar as práticas pedagógicas no sentido de ser mais acessível ao maior número de alunos, né? Como eu acabei de dizer. Não é universal no sentido de que uma atividade vai servir para todos. Não, porque aí eu vou acabar excluindo, né? É universal no sentido de que eu preciso olhar para todos os estudantes, certo? Então, para isto, a gestão, equipe pedagógica, docentes e famílias precisam mudar as concepções, permitindo que a variabilidade do currículo seja o ponto de partida, transformando, portanto, as ações engessadas, que permeiam o contexto educacional da maioria das escolas, em ações mais inovadoras e inclusivas. Então, aí a gente vai precisar de quem? Da gestão,
para promover, por exemplo, uma aula passeio, para entender que aquela gincana, que aquela feira do conhecimento, ela é uma estratégia de aprendizagem, para entender que naquele momento eu estou utilizando uma música com os meus estudantes e isso não vai minimizar o seu potencial de aprendizagem, entender que eu pedi para os alunos fazerem um vídeo e aquilo não é partir de uma estratégia obsoleta, por exemplo, para garantir esse aprendizado, e sim entender que são ferramentas importantes para que esse aluno consiga conectar com o seu contexto e se engajar e aprender, né? Bom, então, espero que vocês tenham apreciado essa aula sobre DUA. É só um pouquinho mesmo do que a abordagem traz, porque nós temos aí muitas produções internacionais acerca do tema, né? Então, quem tiver, por exemplo, fluência em outras línguas, ou quem não tiver também, pode pesquisar na própria internet, que tem muitos textos, né, sobre a abordagem do desenho universal, e a gente ainda está produzindo, né, em português, sobre o DUA, e eu convido também vocês a estudarem, pesquisarem sobre desenho universal, aplicarem em suas salas de aula, fazerem mais leituras, aprofundarem mais sobre isso, para serem uma sementinha aí, plantando DUA nos seus espaços, nos seus locais de práticas, seja como professor, seja como estudante, seja como família, né? Entender que o DUA ele é uma abordagem interessante, que favorece o público-alvo da educação especial, como também aquele que não é público-alvo da educação especial. Então, a gente tem aí muitos estudantes com outras dificuldades e que não se enquadram dentro do público das pessoas que são atendidas aí pela educação especial, né? A gente tem outras pessoas com outras dificuldades. Nós, em alguns momentos, também teremos nossas dificuldades. E o DUA, ele é uma abordagem que promove essa acessibilidade baseada, então, nessa variabilidade. Então, queríamos agradecer a fala e brilhante apresentação da professora Camila, que falou sobre DUA. Muito obrigada, professora. Professora Francisca? Que ali a gente nota, né, assim, a propriedade com que a Camila trata o desenho universal da aprendizagem, gente, é uma psicóloga doutora na área de estudo. E aí, Camila, enquanto você falava, eu confesso que eu me centrei muito mais como mãe na sua fala do que como pedagoga. Eu tenho uma filha e aí assim eu tenho lançado mão de algumas estratégias para que ela possa encontrar sentido no que se ensina na escola, possa aprender e ver significado, e aí eu lanço mão. E aí eu fiquei me perguntando, gente, eu preciso estudar e aprofundar muito sobre o DUA, sabe? Porque como mãe eu vou poder ajudá-la mais. E eu acho que você cumpriu muito bem o seu papel dentro da extensão, que foi trazer essa fala compreensível para os profissionais, mas também para qualquer pessoa que se interesse em trabalhar a educação especial e inclusiva, em trazer o desenho universal da aprendizagem como uma possibilidade para estar trabalhando dentro dessas questões da educação especial inclusiva, não somente na escola, mas também no acompanhamento, nas práticas. Eu fiquei pensando, gente, os psicopedagogos precisam ver esta aula de hoje, sabe? Porque eles são profissionais importantíssimos dentro do processo de ensino-aprendizagem, principalmente para as crianças que fazem terapia, sabe? Que precisam da terapia como um reforçador para o trabalho da escola. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu digo, gente, eles precisam ver isso. Porque a tua fala, Camila, você traz uma abordagem teórica, mas cheio de possibilidades de trabalhar na prática. E eu penso que o curso de extensão ele tem esse propósito, de trazer o conhecimento científico, mas de como isso pode ser usado a favor da discussão que nós trazemos para essa extensão. Então, assim, parabéns, eu fiquei assim encantada com a tua fala, e por um minuto eu digo, meu Deus, essa menina é profissional, deve já ter ido nesses programas nacionais famosos, né? Mas é isso, a gente tem algumas perguntas, acho que uma ou duas perguntas, isso, que são perguntas também vão, eu tenho certeza que as suas respostas vão trazer mais contribuições para a aula de hoje. Exatamente. Então, assim, houveram algumas perguntas que a professora já respondeu, perguntando sobre o que era o DUA, porque eu recebi muitas perguntas nesse sentido, porque é realmente algo novo, perguntando o porquê do universal.
Você já falou muito bem na sua apresentação, pode reforçar só um pouquinho agora, mas eu escolhi basicamente 3 perguntas que vão colaborar, contribuir para a apresentação da professora Camila. A primeira pergunta, professora, é a seguinte: como os professores da escola pública, eles devem e podem planejar as suas aulas, considerando a grande heterogeneidade e principalmente quando temos em sala de aula mais de um aluno com algum tipo de transtorno? Como esse professor da escola pública pode planejar? Porque a gente sabe que o professor, geralmente, ele faz um planejamento, né, se organiza no plano anual, plano semestral, planejamento de aula. Eu estou ali na minha sala regular, tenho 2, 3 alunos com alguma deficiência, outro com algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento. Como planejar? Sim, excelente pergunta, né? Então, assim, antes de tudo, a gente entende que nós precisamos conhecer nossas turmas, né? Na minha pesquisa do doutorado, eu fiz um curso de formação com os estudantes licenciandos do curso de pedagogia acerca do DUA. Então, e nesse curso tinha uma aluna que era público-alvo da educação especial. Imaginei na pandemia, né, com aulas remotas, e eu tinha uma aluna cega que fazia parte desse grupo, né? E eu me fiz a mesma pergunta: como é que eu vou trabalhar o conteúdo de DUA, aplicando DUA em uma turma, né? E ainda com a questão do ensino remoto, que dificulta mais isso, né? Essas práticas. Então, para isso, eu tive que conhecer a minha turma. Então, antes de começar, eu entrei em contato com eles, perguntei as preferências, os gostos, como eles se identificavam mais, se eles preferiam trabalhar em grupo ou sozinhos, como eles achavam que aprendiam melhor. Então, eu posso utilizar dessa ferramenta da identificação desses meus alunos para, a partir daí, planejar, né, ter esses dados como um ponto de partida para eu utilizar. Então, bom, eles gostam de aprender utilizando videoaulas, né? Então, eu posso utilizar esse recurso na minha sala. Se eu tenho alunos público-alvo da educação especial, provavelmente, né, alguns deles vão ter no contraturno o atendimento educacional especializado, né? Então, eu posso entrar em contato com esse professor do AEE para, a partir daí, tentar identificar essas informações que eu preciso, né, para trazer essas atividades diversificadas em sala. Então, e não precisam ser atividades sofisticadas, né? Os criadores do DUA relacionaram o DUA à tecnologia, ao uso da tecnologia. Só que a gente entende que nem todas as escolas têm esse recurso, nem todos os professores sabem como manusear, por exemplo, uma ferramenta tecnológica. Então, eu posso utilizar recursos que são de mais fácil acesso para mim, que eu tenho mais habilidade em utilizar para aplicar em minha sala de aula. Então, eu penso que o grande ponto de partida para o planejamento é a identificação das características da minha turma, porque não adianta eu planejar sem conhecer os meus estudantes, porque eu posso pensar em algo e, quando chegar na execução, ser totalmente diferente daquilo que eu pensei. Então, interessante é essa análise inicial, essa espécie de diagnóstico, para eu ter um ponto de partida aí para as minhas aulas. Muito bom, professora. E outra pergunta bem interessante é, considerando os desafios. Do seu ponto de vista, professora, quais são os maiores desafios do professor da sala de aula regular colocar em prática o DUA na sala de aula? Bom, eu penso que o primeiro deles é a formação mesmo, né? Você se debruçar, estudar mesmo sobre o desenho universal para aprendizagem, porque, como já foi dito aqui, é algo novo. Então, não adianta, por exemplo, eu ler apenas um artigo que fala sobre DUA e então já vou aplicar. Então, eu preciso ler um pouco mais, estudar um pouco mais, ler as fontes, né? Os professores aí criadores. Então, eu imagino que o primeiro desafio seja esse. Posteriormente, o chão da escola, né? A escola regular, como fazer isso acontecer realmente, né? A colaboração dos meus pares, dos outros professores, a colaboração da gestão. Então, eu preciso também ter esse apoio dos meus pares para poder executar o DUA em sala de aula. E, por fim, a questão dos recursos mesmo, né? Porque, por mais que eu seja criativo, mas eu preciso ter o básico ali para desenvolver minhas ações, né? Então, preciso, me formar para atuar, me formar no sentido de estudar para atuar
utilizando o DUA, preciso do apoio dos meus pares, seja os professores de outras disciplinas, a gestão, o professor ali que está no AEE, preciso também dessa questão dos recursos para executar o que eu planejei, né? Exatamente, professora, obrigada. E aí, agora essa pergunta aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês também têm esse questionamento e muitas vezes até um sentimento de o que fazer. Por exemplo, o professor da sala regular, principalmente o professor da escola pública, que nós sabemos que a gente trabalha com uma certa limitação de recursos, o que fazer quando a escola, né, infelizmente, não possibilita. Então, por exemplo, você mencionou na sua fala que eu posso estar e devo, né, estar realizando diversas atividades, uma visita, um passeio, mas muitas vezes há essas limitações por parte da própria instituição. O que o professor pode fazer para ele estar garantindo essa inclusão, mesmo com os recursos limitados? Bom, então a questão dos recursos é algo que, infelizmente, é compartilhado aí por muitos profissionais, por muitas escolas, especialmente no contexto da escola pública, né? Mas o que eu preciso, então, eu imagino que seria sensibilizar mesmo essa gestão para a importância dessa inclusão, de repente, no encontro pedagógico, trazer à tona essa discussão, promover uma roda de debate, uma roda de conversas, convidar um profissional para falar sobre aquele assunto na sua escola, de modo a sensibilizar, porque não adianta eu ter todas as intenções, né? Como até falei no início aqui da aula, não adianta eu ter intenções, eu ter documentos, se eu não coloco aquilo em prática. Então, eu posso começar sensibilizando mesmo minha gestão e a minha escola para essas atividades, né? E aí, depois, utilizando os recursos que eu tenho, né? Demonstrando a necessidade do aumento desses recursos, e isso eu vou fazendo no dia a dia mesmo da escola, né? Infelizmente é um trabalho que exige muita dedicação, é um trabalho de formiguinha, plantando a semente para que eu consiga aí, no futuro, atingir esses objetivos, né? Mas de fato é uma realidade que infelizmente ainda está presente em muitos espaços, né? Verdade. Professora Francisca, tem alguma coisa a colocar para a professora Camila? É só dizer para você, Camila, assim, da importância da sua fala, né? Porque às vezes a gente pensa que porque está num contexto com recursos limitados ou quase sem nenhum recurso, sem formação, sem informação sobre a temática da educação especial e inclusiva, a gente não pode fazer nada. Então eu penso que é preciso a gente começar a pensar em possibilidades. O que é que eu tenho que eu posso usar? Além do que eu tenho, o que eu posso buscar? Aonde? Estudar sobre o assunto. Eu acho que hoje a gente tem, professora Keliane, uma coisa muito positiva a favor dos profissionais da educação e de outras áreas também, que é a questão das tecnologias, da internet, sabe? Do YouTube mesmo, esse conteúdo que a gente está agora aqui construindo nessa fala riquíssima com a Camila, a gente tem isso disponível. Isso aqui é um pontapé inicial importantíssimo, que quem tiver interesse vai buscar mais, vai ler a tese da Camila, não sei se a Camila já publicou no formato de livro. Ainda não, mas está saindo. Então, assim, vai ler a tese da Camila, que lá tem outras referências de para onde caminhar, vai ver estratégias que se pode trabalhar usando o DUA, e aí você talvez vai descobrir que você pode fazer muito mais do que o que inicialmente você pensou que poderia. Então, fazer sempre o melhor que eu posso com o que eu tenho hoje. Sem, claro, desistir de buscar mais recurso, de ter mais possibilidades para trabalhar amanhã, depois, no ano que vem. Mas começar. Eu acho que o grande segredo da inclusão é começar. Começar com o que eu tenho, estudar e aprender. E aí, mais uma vez eu quero dizer, Camila, que você deixa dentro do curso de extensão, Educação Especial e Inclusiva, uma contribuição valiosíssima para todos aqueles que tiverem acesso a essa aula de hoje. E aí nós agradecemos muito você pela disponibilidade, por essa fala tão coerente, mas tão fundamentada, que a gente vê, enfim, tudo que você trouxe aqui hoje é possível de ser executado. Sim.
Sabe, eu acho que Exatamente. essa é a grande coisa, né, Kelly? A gente trazer profissionais como a Camila, que a contribuição, a pessoa profissional escute, a mãe escute, não, isso que ela disse, isso eu consigo fazer, sabe? Eu já faço, mas eu tenho como melhorar. Então é isso, Camila, muitíssimo obrigado, ó. Em nome dos cursistas, eu te aplaudo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, professora Camila. E dizer a todos vocês que a temática ela vai ficar gravada, o vídeo, então vocês poderão assistir em um outro momento, tá certo? Mais uma vez, obrigada, professora. E agradecer a presença de todos vocês, dizer que a lista de frequência, ela sempre está passando aqui, ela fica salva no chat até o final da nossa apresentação, tá bom? Para vocês poderem assinarem. Lembrando que assina a frequência os inscritos, tá bom? As pessoas que estão inscritas no curso assinam a frequência para poderem receber no final a certificação. Tá E aí, professora Kelly, só para lembrar, né, os que não são inscritos ainda, se inscreve no sinal. E aí, quem gostou da fala da Camila, não esqueça de deixar a joinha, tá bom, gente? Porque depois ela vai visitar lá de vez em quando para ver o comentário, dizer, olha, gente, realmente a professora Francisca disse que eu tinha cumprido com maestria o que me foi proposto. Tá aqui, o pessoal deram os feeds, sabe? E compartilhem também nas redes sociais de vocês, para que outras pessoas possam ter acesso a essa aula riquíssima. E se tiverem alguma pergunta ou alguma curiosidade, vocês podem deixar lá no canal do Google Class, que é o nosso canal oficial do curso de extensão, e nos seguir nas redes sociais também, a professora Camila, que o Instagram dela está aqui na descrição, professora Francisca e eu, professora Kelly. Muitíssimo obrigada, gente. Tenham todos uma boa noite e até o módulo 2.